quem se destina exatamente a cirurgia bariátrica? Essa pergunta ela é interessante e é até difícil de responder. Historicamente, a cirurgia bariátrica ela deve ou deveria ser um procedimento voltado para aqueles casos de obesidade não responsivas. Então, existem casos de obesidade não responsiva. O que é isso? São pessoas que não têm resultado em função da mudança de estilo de vida. Porque nós sabemos que o tratamento da obesidade não tem mistério, assim, tem mistério, mas não tem novidade. O tratamento da obesidade, ele se baseia em mudança de estilo de vida, que seria melhoria da alimentação, atividade física, melhoria do padrão do sono e melhoria do estresse. Isso na verdade, o que é recomendado. Só que alguns tipos de obesidade, hoje se fala muito em obesidade hipotalâmica, uma desregulação de centros de fome e saciedade. Alguns tipos de obesidade não são responsivos, infelizmente, apenas à mudança de estilo de vida. Então, vão requerer um esforço adicional. Vai precisar de mudança de estilo de vida e mais algum outro tratamento que a gente chama de mais invasivo. Geralmente, é mudança de estilo de vida. O médico, ele inicia com o tratamento farmacológico e, não dando certo, seria indicada a cirurgia bariátrica. Então, isso é o que se espera de uma indicação para a cirurgia bariátrica. E, além disso, existe o que a gente fala que é a população-alvo para essa cirurgia bariátrica. E aí tem a ver com o IMC. Nós temos um consenso de 1991, que está antigo, isso está sendo discutido. Ano passado acabou de sair da Associação Americana de Cirurgia Bariátrica um novo consenso, inclusive modificando esses pontos de corte de IMC. Então isso já está sendo modificado lá fora, e já está sendo discutido no Brasil. Então, antigamente, em 1991, a cirurgia bariátrica ela era indicada para pessoas com IMC acima de 40. Poderia ser feita em pessoas com IMC acima de 35 com comorbidades associadas. E acabava que a grande parte da população se situava aí. Porque, geralmente, quando há obesidade, há uma síndrome metabólica instalada. Dificilmente isso não acontece. Então, você tem um diabetes, uma hipertensão, uma esteatose hepática não alcoólica, e um problema de sono, uma apneia do sono. Então, acaba que, assim, a grande parte dessa população, ela se situava nesse IMC acima de 35 como candidato à cirurgia bariátrica. Isso é o IMC. Mas existe também a indicação por idade. Então, no Brasil, cirurgia bariátrica de 18 a 65 anos. Menores de 18, somente com autorização dos responsáveis, em casos extremos, com comorbidades graves associadas. E mesmo assim, de 16 a 18. Menores de 16 anos, sem indicação. Pessoas acima de 65 anos, ou seja, idosos, não é indicado. Na verdade, existe toda uma discussão que o indivíduo já está na terceira idade, o risco da cirurgia bariátrica é grande, então não se faz. Nós sabemos que existem obesidades genéticas monogênicas. Não é recomendado fazer cirurgia. Não é. Para a obesidade monogênica, não. Apesar da gente ver que muitas vezes isso é feito, até recentemente no Fantástico isso foi exibido, uma menina de 11 anos com obesidade monogênica. Mas o que se fala muito aí? A doença é genética, então a chance de recuperação desse peso é muito maior do que o normal. Na verdade, qualquer pessoa que perde peso pode recuperar esse peso. Sim. Uma pessoa com obesidade monogênica tem 100% de chance disso acontecer. Quando você engorda, o que acontece? Vocês já ouviram falar de set point de peso corporal? Sim. O nosso organismo, ele sempre vai tentar voltar para o peso maior que a gente já teve. A pessoa, ela vai engordar, ela vai gerar o set point corporal dela para cima. O set point corporal é aquele peso que o nosso organismo se sente confortável em estar. Sim. Sabe aquele peso que a gente sempre volta para ele? Que se você não cuidar, você está sempre naquele peso. É o peso que o seu organismo gosta de estar, né? Se você engorda muito, o que vai acontecer? Você vai contar para os seus genes, você vai gerar uma informação para o seu organismo de que o seu peso normal, do que o seu set point agora é esse.
Aí veja bem, você engorda, vai lá e faz a bariátrica. Você já jogou seu set point lá pro alto. A gente sabe que a cirurgia bariátrica não é um tratamento definitivo. Porque, infelizmente, não existe tratamento definitivo para obesidade. E, doutora, voltando para essa questão do set point, a gente tem um tempo para a gente fazer esse set point. A pessoa que emagreceu, quanto tempo ela precisa se permanecer naquele peso para formar esse set point? Eu vou te dar uma péssima notícia. Os estudos genéticos, eles na verdade sugerem de 7 a 9 anos. 9 anos. Se você emagrece, você tem que manter o seu peso mais baixo por 7 a 9 anos para que os seus genes entendam que o seu set point agora é mais baixo. Recentemente saiu um filme que inclusive ele ganhou o Oscar de melhor penteado, melhor ator, melhor maquiagem, e ele é intitulado como A Baleia. Não sei se você chegou a assistir. Eu adorei esse filme. Maravilhoso, adorei, né? Ele ganhou diversos prêmios e ele vem sendo muito abordado em rede social, na verdade no mundo todo. E o filme traz um pouco da realidade, né? Ele conta um pouquinho a história de como é uma pessoa com obesidade desempenhar funções que para nós são cotidianas, corriqueiras, né? Hoje em dia é muito comum nós percebermos as pessoas relativizando a obesidade. As pessoas acabam esquecendo um pouco da questão do fator doença, né? Hoje em dia, o mais importante acaba sendo a questão estética, a aparência física, e as pessoas esquecem o risco e as consequências que a obesidade acaba acarretando, né? Esses dias até saiu uma matéria bastante interessante sobre isso, e ela tem como título A Baleia, um filme sobre a obesidade e o comer como válvula de escape. Acredito que todo mundo tenha essa válvula de escape. Sim. Talvez na nossa bolha, né, nós convivamos com pessoas que querem emagrecer 10 quilos, 20 quilos, por conta de estética, porque aí também as coisas se confundem muito, né? Por conta de estética e tal. Mas a gente vê, eu tenho um ambulatório no SUS que a gente faz um trabalho social para pessoas carentes, que não podem arcar com o tratamento. E a gente doa uma manhã da nossa semana para isso. O tanto que a obesidade me toca, eu fui fazer isso. Falei, preciso fazer um trabalho social. E até para entender, porque realmente, assim, hoje a obesidade ela é vista como uma doença de desigualdade social. Quanto menor o nível socioeconômico, mais as pessoas estão engordando. Sim. E tem toda uma discussão em função disso por conta do preço dos alimentos, do preço dos ultraprocessados. Então, isso realmente, assim, é algo que me toca bastante. E aí eu fui atender, né, pacientes nessa condição socioeconômica para ver se a gente consegue ajudar, porque às vezes uma simples orientação nutricional, já faz toda a diferença. As pessoas estão muito confusas hoje em dia, né? Então, falei, vou fazer isso, né? Muita informação. Em todos os lugares. E muito produto ultraprocessado enganoso. Sim. Né? O indivíduo, às vezes, ele acha que vai comer o light é para emagrecer, ele não sabe. Então, fui fazer esse trabalho. E o que eu pego hoje lá, que começou a me assustar? Pacientes com IMC elevadíssimo. O dia que eu peguei um paciente com IMC 70, meu Deus, eu tive que sair do ambulatório para chorar, porque eu choro. Porque foi esse retrato do filme, é exatamente isso. Chegou de cadeira de roda, não conseguia andar, não passava na porta do ambulatório, nós tivemos que montar um ambulatório de campanha no corredor. Nossa. Sabe aquelas divisórias de local de cirurgia? As enfermeiras vieram, colocaram as divisórias assim, porque ele não passava. E hoje tem até muita discussão sobre isso, porque as pessoas não estão preparadas para atender esse tipo de paciente. Não mesmo. Você pega os nossos colegas nutricionistas. Quem tem um consultório que tem uma cadeira que caiba uma pessoa acima de 200 quilos? O papel do nutricionista, do profissional é esse, é buscar melhorar essa linguagem, não ficar propondo dietas altamente restritivas. Gente, a pessoa que tem obesidade tem mais fome. Isso é bioquímico, já é explicado. As citocinas inflamatórias do tecido adiposo vão lá no hipotálamo e falam para a pessoa que ela tem mais fome. Não é força de vontade, ela pode até querer, falar, agora vai, né? Quem nunca, né? Agora vai. Só que isso é fisiológico, você tem que modular isso. Né? Mas até para a pessoa fazer, ela tem que estar motivada. Sem dúvida, ela tem que estar muito motivada. Né? E encontrar em você, que é profissional, não uma pessoa que vai julgá-la, mas uma pessoa que vai acolhê-la. E doutora, como
ter esse emagrecimento definitivo? Assim, a gente não pode nunca prometer um emagrecimento definitivo, porque é como eu falei pra vocês, a chance de recuperação de peso, pra vocês terem uma ideia, qualquer pessoa que emagrece, a chance de recuperação de peso, ela varia de 10 a 35% do peso perdido. Então, você tem uma chance grande. Agora, como você faz para não recuperar o peso perdido? Esse tratamento multiprofissional, né? Esse acompanhamento nutricional, ele é importantíssimo. Essa mudança no perfil da alimentação, que não é do dia para a noite. Esse indivíduo ele vai ter que tratar com o nutricionista durante muito tempo, mais de ano, para ele aprender a se alimentar, para ele conhecer novos sabores, não pode ter preconceito, né? Então tem que comer comidas diferentes, experimentar, realmente assim, aí você consegue manter. Inclusive em quem faz bariátrica. Hoje só se considera sucesso de cirurgia bariátrica um paciente que fez a cirurgia e que se manteve com o peso perdido 5 anos depois, no mínimo.